Olá pessoal, vamos continuar aqui na nossa aula, certo? Vamos ver aqui a parte de fórmulas, certo? Então, uma fórmula é o quê? É um cálculo que vai ser realizado utilizando como parâmetro o valor de outras células, certo? Então, veja, as células que a gente colocou aqui, todas a gente colocou o valor diretamente. Quando eu faço isso, a ferramenta entende que aquele é o valor da célula, né? Eu vou ter aqui 7, então o valor dessa célula é 7. Vou ter aqui prova 2, então o valor é esse texto, prova 2. Mas vamos dizer que eu queira fazer o seguinte aqui, ó, média. Quero calcular a média dos alunos nessas duas provas. Então, eu quero uma fórmula, eu quero que ele calcule para mim automaticamente. Então, eu vou começar aqui o valor da célula com um igual. Ó. Quando começa com igual uma célula, significa que o valor dela vai ser obtido, né, através de um cálculo baseado no valor de outras células. Então, eu vou automaticamente, quando você coloca o igual, se você navegar com as setinhas, eu vou poder selecionar quais são as células que vão fazer parte do cálculo que vai gerar o valor dessa célula daqui, no caso daqui a D2, certo? Então vai ser, ó, B2 mais C2. Se eu der um Enter agora, ele calcula, ó, ele trouxe como valor dessa célula 11, que é o valor de quê? B2 mais C2. B2 é quem? Essa célula daqui. C2 é quem? Essa célula daqui. 4 mais 7, 11. Certo? E o que é que tem de interessante nisso? Toda vez que eu modificar o valor de uma célula aqui, ó, por exemplo, foi 6, atualizei. Se eu der um Enter ou utilizar as teclas as setas, né? Ele automaticamente vai atualizar aqui, ó. Agora virou 13, certo? Então, vou botar 8. Agora virou 15, certo? Então, quando você modifica o valor de uma célula, a célula que depende dela para ter o seu valor, ela vai buscar esse valor novo e recalcula, né? A fórmula é reexecutada para mostrar o valor aqui, certo? Então, basta eu modificar aqui e ele já calcula automaticamente, fica muito mais prático para a gente, certo? Mas no meu caso aqui de média, não é a soma, né? Como é que eu calculo a média aqui? Ó, estou aqui clicando F2, ele vem para a fórmula, certo? Vou botar aqui, ó, entre parênteses, B2 mais C2 dividido por 2. Vou dar um Enter, ele calculou aqui a minha média. Entre 6 e 7, a média é 6,5. Veja que o valor da fórmula aparece aqui também na minha barra de fórmulas, certo? Então, ela aparece aí também. Posso editar aqui, posso editar diretamente aqui na célula clicando no F2. Se eu der um ESC, eu saio desse modo de inserção de dados, né? E ele volta lá para o cálculo da fórmula, certo? Beleza. Eu quero fazer a mesma coisa para essa aluna daqui. O que é que eu posso fazer? São os atalhos. Venho aqui na célula, copio e colo, né? Ctrl C, Ctrl V, e ele traz o resultado para mim, certo? Ou então, eu posso vir aqui na célula e vou clicar nesse quadradinho que fica aqui abaixo à esquerda. Veja que o mouse até mudou de formato. Clicar, né, segurar e arrastar para baixo. Soltou, ele calcula, né, ele transporta, né, o valor da fórmula. Veja que ele atualizou o valor da fórmula, na verdade. Né? Aqui eu tinha B2 e C2, aqui ele tem B3 e C3. Então, se eu desço uma linha, ele vai atualizar o número, né, da linha em uma unidade. Se eu descer duas unidades, assim sucessivamente. E a mesma coisa na horizontal. Se eu andar na horizontal, ele vai atualizar, ao invés dos números, as letras, certo? Então, ó, vou pegar esse daqui, vou arrastar aqui para o lado. O que é que tem aqui agora? Veja, antes eu tinha B2 mais C2, agora eu tenho C2 mais D2. Ele incrementou o B em uma unidade, B para C, e o C em uma unidade, de C para D, certo? Então, eu tenho aqui uma fórmula. Então, a fórmula é isso. Você vai poder utilizar aqui os operadores matemáticos comuns. Mais, então, ó, mais, menos para subtrair, asterisco para multiplicar, a barrinha para dividir, certo? Você tem aí os operadores básicos que você vai poder utilizar.
Junto com as fórmulas, a gente tem as funções. As funções são interessantes porque elas vão calcular, baseado em parâmetros, cálculos mais complexos, certo? Então, por exemplo, nesse meu caso daqui, eu estou calculando a média. Se for de 2, eu tenho que botar aqui dividido por 2. Mas se fosse 3 ou 4, eu tenho que atualizar aqui o valor, né? O valor da forma, das células que estão sendo atualizadas e a quantidade. Mas eu poderia fazer de forma diferente, utilizando uma fórmula. Então, volta para o igual só, deixar igual. E aí eu vou escrever o nome da fórmula. No caso aqui, ó, média. Ele já trouxe aqui, ó, média, que está até entre colchetes, ou seja, é a função que, se eu der um enter, ele vai trazer, mas poderia ser uma média geométrica, média harmônica, e tem várias outras médias. Vou dar um enter aqui, aí ele selecionou a função média, e ele diz aqui, ó, quais são as entradas, quais são os valores que ele recebe de entrada. Tem os números aqui, ó, número 1, número 2, número 3, eu posso passar quantos números eu quiser, né? Que vão ser os argumentos para essa forma. Nesse meu caso aqui, eu tenho que separar todos eles com ponto e vírgula, né? Então, no caso aqui, ó, B2, ponto e vírgula, C2. Se eu der um Enter agora, veja que ele trouxe o mesmo resultado, mas agora ele está aplicando uma fórmula, certo? Então, ó, vou copiar aqui, colar aqui de novo. Ele trouxe a fórmula também. Se você quiser ter um acesso à lista de fórmulas, você pode vir aqui, ó, onde tem esse somatório, clicar nele. Ele está mostrando aqui, tudo bem. Aqui no assistente de funções, na verdade, né? Aqui do lado aqui da função, que ele vai mostrar os dados da função, aqui no assistente. Então, no assistente eu tenho aqui todas as funções possíveis, certo? Que tem aqui na minha ferramenta, certo? Arredondamento tem parte estatística também, concatenação de strings, contagem de valores, tá? Tem um monte de funções aqui que eu posso utilizar, numéricas, de texto, de datas e horas, eu tenho muitas funções. Então, ele vai dizer aqui, ó, o nome da função, quais são as entradas dela, o que é que ela faz, um texto descritivo, vai mostrar a fórmula em si que vai estar sendo apresentada e o resultado, né, que é o que vai aparecer lá na célula, certo? Então tem várias aqui. Claro, não vou mostrar todas elas, porque são muitas aqui de assuntos que não fazem parte do conteúdo, certo? Então, eu tenho a função aqui, por exemplo, de média, que é muito comum, certo? Vamos dizer que eu quisesse saber a média dos alunos aqui na prova 1. Então, eu vou vir aqui, igual, média. Posso ir com o mouse, posso digitar, posso procurar com a setinha também, ó. Certo? 2 e 3, certo? Vou selecionar, posso selecionar selecionar uma, selecionei a outra. Beleza. Então, a média aqui dos dois foi, na primeira unidade foi de 5,5 e de 7,5 na segunda. Vou colocar mais um aluno aqui, certo? José Carvalho. Tirou aqui 7 e 8, certo? Vou formatar, ó, vou selecionar e formatar, Ctrl Shift exclamação. Vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V para trazer a média. Beleza, agora eu quero trazer a média na prova. F2 aqui para eu poder ver a fórmula. Veja que ele só está selecionando aqui, ó, B2 e B3. Aí eu ia ter que fazer o que aqui? Vim aqui, ponto e vírgula, B4, certo? Para ele trazer, copiar e colar aqui, certo? Então, se eu clicar F2, ele mostra aqui as células. Mas imagine que eu tenha 10, 20 alunos. Vou ter que botar um por um, fica impraticável. Então, eu tenho um atalhozinho aqui que serve para selecionar um conjunto de células. Ao invés de botar ponto e vírgula, eu vou usar os 2 pontos. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, B2, 2 pontos B4, ou seja, eu quero que você selecione as células entre B2 e B4, ou seja, B2, B3 e B4. Vou dar um Enter, ele calcula do mesmo jeito. Se eu pedir um F2 agora, ou clicar, veja que ele traz, ó, todas as células que estão selecionadas, de B2 a B4, certo?
Então, quando eu uso 2 pontos, é um intervalo de um lado até outro, certo? Pode ser só entre linhas, só entre colunas, ou entre linhas e colunas, tanto faz, certo? Então, mesma coisa, eu vou copiar e colar aqui, ele agora está selecionando tudo de C2 até C4, certo? Então, eu tenho umas fórmulas aqui que vão servir para, está dizendo, eu passar dados e ele já vai calcular o resultado para mim. Eu não preciso nem fazer a fórmula, escrever ela. Eu passo os parâmetros, ele já calcula e dá um resultado para mim, certo? Então, essa aqui seria a média dos alunos na primeira prova, essa aqui é a média dos alunos na segunda prova, tá ok? Então, a gente tem uma olhadinha básica aqui no que é uma fórmula, quando você escreve ela manualmente, o que é uma função. Que aí tem um conjunto de funções que a gente pode utilizar, tá ok? Então, com isso a gente deu uma passadinha nesses dois assuntos para vocês terem uma noção do que é que ele pode fazer, o que é que a planilha é capaz de fazer, tá ok, pessoal? Então, a gente se encontra na próxima aula. Bons estudos!